Glória a Deus, gente. É muito bom, né, a gente estar juntos, né? É muito bom a gente passar esse tempo juntos, recebendo de Deus, né? Sendo revestidos de Deus. Mas tudo aquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas, quando nós estamos em corpo, quando nós estamos juntos, é para algo que Deus quer fazer quando nós saímos dessa porta para fora, né? Lá em Atos capítulo 1, quando o Senhor fala que para os seus discípulos que eles seriam revestidos do poder de Deus para fazerem o quê? Para serem testemunhas, né? O Senhor fala, eis que eu revestirei vocês do poder de Deus, né? Receberão o poder do Espírito Santo quando descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eu já falei para vocês, se você pegar esse texto, imaginar que esse texto foi escrito ali na região do Oriente Médio, né? Os confins da terra é exatamente o local onde nós estamos, onde eu estou, você está. São Paulo é os confins da terra para o povo daquela época, para onde o evangelho era pregado naquela época. Então, o maior propósito de Deus é derramar o poder de Deus sobre as nossas vidas, e esses momentos, os retiros, as nossas conferências, são esses momentos de a gente ser revestido do Espírito Santo. Mas para quê? Só para eu ficar tô pilhado. Não, para que eu possa sair daqui, ali por aquelas portas e ser testemunha, que a gente possa compartilhar o amor de Deus com a vida de outras pessoas. E eu fiquei muito triste com essa notícia que o Caio compartilhou, desse jovem, né, primo de um jovem aqui da nossa igreja, que tirou a sua vida. Mas, infelizmente, essa situação não é uma situação isolada, né? É uma situação que tem acometido principalmente os jovens de uma forma muito forte. E eu orava ali, inclusive, com o pastor Kamal agora, qual é o nosso papel, amados? Talvez tenham muitas pessoas do teu relacionamento, amigos teus, amigos de faculdade, amigos de trabalho, amigos de vizinhança, amigos que você foi construindo ao longo da história, que precisam disso que você tem recebido aqui, para que eles possam ter esperança, para que eles possam saber o propósito para o qual Deus os fez. Porque normalmente quando uma pessoa tira a vida dela, é porque ela não encontra mais razão de viver, porque ela não encontra propósito de vida. E o ser humano sem propósito está fadado a sucumbir, porque nós fomos feitos com um propósito, né? Nós temos um texto que está servindo como texto base para esses céus abertos, que é Efésios capítulo 2, versículo 10, né? Porque somos criação de Deus. Vira para quem está ao teu lado e fala, você foi criado por Deus, de uma forma muito, muito especial, né? Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. O que quer dizer isso, amados? Você sabe que o ser humano ele foi corrompido através do pecado, mas em Cristo Jesus, o Senhor nos restaurou para que a gente possa viver novamente o plano original de Deus. E aí ele diz, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazer o quê? Para que nós fomos resgatados? Para que a gente possa fazer boas obras. O que é fazer boas obras? É fazer caridade, é compartilhar o amor, é levar a bandeira que está sobre nós, que a palavra de Deus diz que é o amor de Cristo à vida de outras pessoas. É para isso que nós fomos chamados, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. E sempre que eu vejo esse texto, gente, eu lembro, esse texto me remete sempre a gente lembrar que em Cristo nós estamos sendo restaurados para esse novo propósito que Deus tem. E quais são as áreas que Deus restaurou da nossa vida? E eu quero falar hoje sobre uma dessas áreas que Deus
tem restaurado, através de Jesus Cristo, Ele quer restaurar na minha vida e na tua vida. Eu queria falar nessa manhã um pouquinho sobre amizade, né? Eu queria falar sobre amizade, sobre relacionamentos. E isso é uma coisa tão interessante no meio dos jovens, principalmente, né? Quantos aqui tem mais de 100 amigos no Facebook? Opa! Né? Ok. Apesar que o pessoal nem usa muito mais Facebook agora, mas você tem mais de 100 amigos lá. Quem tem mais de 500 amigos no Facebook? Uau! Vocês estão, galera, mais de 1000 amigos no Facebook. Uau! Ô louco, vocês são quase blogueiros já, né? E quem tem mais de 2000? Uau! Caramba, meu, o pessoal tá bom aí, meu. Eu tenho acho que 1800 e pouco lá no Facebook, né? Uau, né? E aí a gente para e pensa sobre desses amigos que você tem no Facebook, ou de seguidores que você tenha no Instagram, quais desses efetivamente são seus amigos? Desses 1000, desses 100, desses 500, quem efetivamente são seus amigos? E eu queria te dar um minutinho, você pega aí teu celular, abre o bloco de notas, aí qualquer lugar que dê para anotar, e eu queria que você anotasse o nome de 5 amigos teus, mas amigos assim que você sabe que é amigo mesmo, cara. Aquele cara que é amigo mesmo. Eu quero que você anote 5 nomes. Vou te dar 1 minuto. Aquele cara que você sabe, aquela menina que você sabe que, ela é amiga mesmo, ela é amigo mesmo. Vai, tá valendo, gente. 1 minuto para você escrever o nome de 5 amigos. Amigão mesmo. Aquele que você sabe que toda hora você pode confiar nele, você pode abrir teu coração, você pode contar com ele, com ela. Obrigado, hein? Já terminou o lanche? Tem gente que não levou a sério o meu desafio aí, mas é sério, gente. Quem são teus 5 amigos? Os the best, né? The best friends. Eu lembro da minha filha menor que ela usava muito essa expressão. Ela tinha muitas amigas, mas ela tinha as bests, que eram aquelas que... Todo mundo já anotou aí? Falta alguém? Não? Alguém teve dificuldade de listar 5 amigos? Levanta a mão quem teve dificuldade. Uau! Nossa! Que coisa! Por que a gente tem tantos amigos, né, no Facebook, no Instagram? E a gente tem tanta dificuldade de, na hora de pôr no papel, listar 5 pessoas que realmente nós consideramos amigos. Isso ocorre não só aqui, irmãos. Eu vi uma pesquisa disso, por isso que eu quis fazer esse exercício com vocês, falando que 90% das pessoas, quando são desafiadas a fazerem isso, elas não conseguem elencar 5 amigos, que sejam amigos mesmo. E aí a gente vê um conflito que essa geração passa, né? Que a nossa geração passa como um todo. A gente está tão imerso, amados, num mundo de trabalho, de correria, de faculdade, de trabalho, às vezes até mesmo de igreja, que a gente deixa de construir
relacionamentos. E a gente deixa de construir amizades. Existe um filósofo que é talvez um dos maiores filósofos da era pós-moderna, né, que fala muito sobre vários assuntos da pós-modernidade, Zygmunt Bauman. Ele descreve em um livro dele sobre relacionamentos líquidos. E o que são relacionamentos líquidos? Relacionamento líquido, amor líquido, é tudo aquilo que você não pode conter. Tenta segurar a água na mão, ela escorre pelos dedos e ela vaza e você não consegue reter. Nós vivemos tempos de relacionamentos líquidos, esse Zygmunt Bauman fala, aonde a gente não consegue reter os relacionamentos, a gente não consegue reter as amizades. O Facebook trouxe algo de legal, as redes sociais de uma forma geral trouxeram algo legal. Às vezes você consegue resgatar uma amizade que você tinha perdido, um amigo lá que você teve na infância, aí você perdeu o contato, de repente através da rede social você consegue encontrar ele e manter contato, às vezes mesmo estando distante. Saber o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Mas ao mesmo tempo que as redes sociais trouxeram a reconexão de, às vezes, alguns amigos, ela provocou também um distanciamento ao mesmo tempo. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantas será de nós que um dia você entrou lá no teu Instagram e você viu um amigo que de repente fez uma programação ou fez alguma coisa e de repente não te chamou, e você olhou e você fala, puxa vida, eu pensei que ele me considerava, eu pensei que ele era meu amigo, como que ele pôde fazer isso? Quantos já passaram por isso aqui? Eu passei recentemente, faz poucas semanas atrás. Pessoas que eu considerava amigo assim, eu falei, como que a pessoa fez isso, meu? Não é possível, como assim? As redes sociais, ao mesmo tempo que às vezes aproximaram quem estava distante, elas mostram muitas vezes o real coração das pessoas. E muitas vezes as pessoas, ao longo dessa época de mídias sociais, de mundo digital, de mundo cibernético aí, muitas vezes o que nós estamos vendo é que as pessoas, embora tenham muitas amizades virtuais, cada vez menos têm amigos reais, amigos verdadeiros. E amizade, gente, é algo que faz parte da natureza de Deus, faz parte daquilo que Deus colocou no meu DNA e no teu DNA. Deus nos criou como seres relacionais, e você já me viu talvez falando e pregando sobre isso em outras situações. Deus não fez cada um de nós para vivermos sozinhos. Deus nos criou para que a gente pudesse ter comunhão, para que a gente pudesse sentar juntos, para que a gente pudesse compartilhar o nosso coração. Nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus não é um Deus isolado, que vive recluso, sozinho, trancado lá no céu. Não, a palavra de Deus diz que eles habitam e coexistem em três, e se relacionam em três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles têm uma amizade, um relacionamento profundo, e Ele pôs isso no nosso DNA, no nosso coração, quando Ele criou a minha vida e a tua vida. Ele criou a cada um de nós para que nós nos relacionássemos, para que nós tivéssemos amizades, amigos. Assim como Jesus tem um relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu queria ir com você lá para Gênesis, capítulo 3. Você lembra, Gênesis capítulo 1 e 2 falam da criação. E Gênesis capítulo 3 fala da queda do homem. Gênesis 3 fala de quando
o pecado entrou na raça humana e como isso afetou toda a vida do ser humano. E olha que coisa interessante, eu preguei inclusive algum tempo atrás sobre isso, quando eu falava de oração, mas é um texto que fala de relacionamento, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8. Você conhece a história? Adão e Eva desobedecem a Deus, experimentam do único fruto que o Senhor falou que não era para experimentar, e a partir dali o coração do homem começa a se tornar corrompido e pecador. Olha que coisa interessante, esse texto para mim é muito lindo. Ele diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus tinha criado o homem para ele ter relacionamento. Você imagina que Deus passeava todo dia no jardim para se encontrar com seu amigo Adão? Você já parou para pensar nisso? Que coisa fantástica! Deus, na sua enorme grandeza, na sua magnitude, passava todos os dias para se encontrar com Adão ali no jardim, para se encontrar com Eva, para sentar com eles, para tomar um café ali no jardim do Éden, né? Eles tinham amizade. O homem tinha amizade com Deus, Deus tinha amizade com o homem. Mas a partir daquele momento entrou algo. E aí, se você continuar o texto, você vai ver um pouquinho mais para frente. Ele diz: e ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso me escondi. E tem algumas coisas interessantes aqui nesse texto que eu queria que você, não vou entrar profundamente nele, mas ele diz, Deus se relacionava com Adão no jardim do Éden, numa relação de amizade, de um relacionamento tremendo. E diz que Adão estava nu, Adão estava despido ali naquele local. E isso talvez marque uma das coisas que o ser humano perdeu nos seus relacionamentos também. O fato de nós nos relacionarmos despidos de toda a máscara, de tudo aquilo que muitas vezes a gente leva conosco. Porque amizades mesmo têm que ser construídas quando os dois estão dispostos a serem nus um para o outro. E você me entenda bem aqui, né? Eu não estou falando de nudez do ponto de vista natural. Eu estou falando de uma nudez na nossa alma. Eu estou falando que amizades só se constroem de verdade quando a gente permite se desnudar, tirar nossas máscaras, tirar nossos medos, tirar nossos preconceitos, tudo para a gente poder sentar com o outro e aprender a ouvir o outro. Interessante, porque Deus passa no jardim para ouvir Adão. Amizades, relacionamentos de amizade não se constrói simplesmente mandando uma mensagem, um coraçãozinho no WhatsApp ou no Instagram. Relacionamentos de amizade se constroem sentando e falando assim: como você está? Como que você está hoje? E a outra pessoa, totalmente desnuda, começa a abrir o coração. E a partir daí a gente começa a construir relacionamentos. A partir daí a gente começa a ser instrumento de bênção um na vida do outro. Olha que coisa interessante, ele diz assim: eu estava nu e por isso me escondi. Eu fiquei com medo, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Você já teve medo de sentar com um amigo para falar daquilo que você está sentindo? Você já parou e falou assim: meu,
eu não vou nem me encontrar com ele, porque se eu encontrar com ele, ele já me conhece, né? Ele vai saber no meu tom de voz. Se você realmente tem um amigo, ele vai saber no teu tom de voz se você está bem, se você não está. E às vezes a gente foge dos verdadeiros amigos. Você vê, é só você pensar em pessoas, às vezes, que se desviam, que estão afastados dos caminhos do Senhor. Ela começa a evitar os amigos dela, que podem trazê-la para perto de Deus. E ela não quer, e ela foge. Ela tem medo de sentar com algumas pessoas, porque ele sabe que aquela pessoa vai falar, vai trazer a verdade para a vida dela. E Adão faz isso. Adão fala assim: eu ouvi os teus passos e fiquei com medo, porque eu estava nu, porque eu tinha pisado na bola. E aí o texto continua: e ouvindo o homem e a sua mulher os seus passos, os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se. Quantas pessoas têm se escondido? Se escondido nos seus quartos, se escondido em atividades, em tarefas, nisso, naquilo. E eles se esconderam da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou ele e perguntou: onde você está? Onde você está? Sabe o que amigos fazem? Amigos se importam com o outro. Amigo não fala assim: ah, ele não está aí, tudo bem. Amigo se importa: onde você está? O que você está fazendo? E amados, como a gente tem falta, e às vezes até mesmo na igreja. Olha que a igreja é um local onde, via de regra, nós nos relacionamos. Se a falta de amizades, às vezes aqui dentro da igreja, no mundo é pior ainda. Aí tem gente que fala: não, pastor, mas no mundo tem, eu tinha um monte de amigo. Tinha mesmo. E aí ele diz: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Aonde está você? Deus está querendo construir esse relacionamento de amizade. E Adão está fugindo. E aí é interessante, se você continuar o texto um pouco mais para frente, deve colocar, você vai ver a primeira vez que surge a palavra inimizade. Está em Gênesis capítulo 3. Quando Deus fala e traz uma sentença sobre a vida da mulher, e diz assim que ele porá sobre ela inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência e o descendente dela, e esta ferirá sua cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar. Primeira vez que surge a palavra inimizade, porque se você lembra, amados, em Gênesis 1, em Gênesis 2, tudo que Deus fez era perfeito. Tudo que Deus fez era perfeito. Deus criou a amizade, é símbolo do mundo antes da queda. Deus criou o mundo antes da queda para que a gente vivesse relacionamentos que edificavam um ao outro. Mas fruto da queda, surge pela primeira vez a palavra inimizade. Pela primeira vez, o homem vai experimentar um nível de relação que não fazia parte do propósito original de Deus, de a gente viver afastados, solitários, ou até mesmo não só afastados e solitários, mas muitas vezes até com ódio um do outro. Quantas pessoas, talvez, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos de nós muitas vezes transformamos uma relação de amizade numa relação de ódio? Uma relação onde você gostava tanto de uma pessoa, mas aquela pessoa feriu você, e você passou rapidamente de uma posição de amor para uma posição de ódio. Sabe por quê, amados? As pessoas
a palavra de Deus diz lá em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. A gente sempre ministra isso, mas no dia a dia a gente esquece. A gente esquece que muitas vezes aquelas pessoas com quem nós convivemos, que nós deveríamos ter uma relação de amizade, muitas vezes são usadas pelo inimigo para nos ferir, para nos machucar. Quantos aqui já foram machucados e feridos por alguém que você considerava um grande amigo seu? Tem gente que não levantou a mão. Glória a Deus pela tua vida. Sabe por quê, amados? Quanto mais amigos nós somos, o diabo sabe que mais ele vai conseguir ferir o teu coração e mexer com você. Porque se é aquela pessoa que você não tem muita amizade, ela pisa na bola com você, você nem liga. Você até continua tendo o mesmo tipo de relação que você tinha antes. Mas quando você tem alguém que é próximo de você, aquilo fere o teu coração, aquilo machuca de uma forma profunda. As maiores dores que eu já tive na vida, em termos de relacionamentos, foram com pessoas que eu achava que eram as mais próximas, que eram realmente as mais próximas de mim. E aí às vezes a gente não consegue separar uma coisa da outra. A gente não consegue entender que por trás daquele comportamento daquela pessoa houve uma ação do inimigo muitas vezes. E a gente sabe o que a gente faz? A gente levanta um muro. A palavra de Deus fala do muro de inimizade. O ser humano levantou um muro de inimizade com Deus quando ele pecou. E ele se rebelou, e se você pega a história desde Gênesis, você vai ver o homem construindo bezerros de ouro, se afastando de Deus, construindo muros, com aquilo que era um relacionamento que pulsava em Deus. Se você pega a história da Bíblia, todo o Antigo Testamento, sabe o que é? É a história de um Deus querendo recuperar o relacionamento dele comigo e com você. Quando você pega toda a história da Bíblia, se você for resumir, falar do que a Bíblia fala, eu te resumiria a história da Bíblia de uma seguinte forma: a história da Bíblia é a história de um Deus de amor que agiu na história para restaurar o relacionamento com o homem. Esse é o resumo da Bíblia. Desde Gênesis 3 até Apocalipse, o que você vai ver é a história de um Deus apaixonado, e que mesmo diante das pisadas de bola do homem, mesmo diante das indiferenças, mesmo diante de um filho pródigo que sai de casa, que perde a herança, que vai embora, ele vai ao nosso encontro, e ele quer restabelecer o relacionamento. Ele quer restabelecer a amizade. Mas nós, normalmente o que a gente faz? Não quero nem ver mais a cara daquele sem vergonha. Não quero nunca mais falar com aquela pessoa. E a gente começa a levantar muros. E a gente deixa que a inimizade tome conta do nosso coração. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz assim: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Vira para quem está ao teu lado e fala: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. O autor de Provérbios, ele está definindo alguns tipos de relacionamentos. Amizades corretas podem projetar a nossa vida para o destino que Deus tem. Amizades incorretas podem nos perder no meio do caminho e no meio da caminhada. Amizades erradas podem destruir a nossa vida.
Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, dentro desse mundo caído que a gente vive, há amizades que vão nos conduzir para o propósito, mas há amizades que vão nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. E cabe a nós, muitas vezes, ver e escolher isso ao longo da nossa caminhada, sempre. Eu vi uma frase uma vez, diz assim, que dizia: mostre-me os seus amigos, e eu lhe mostrarei o seu futuro. Mostra-me os seus amigos, e eu lhe mostrarei o seu futuro. Talvez, eu vou te pedir até para você fazer um outro exercício. Desses 5 amigos que eu te falei, esses 5 amigos são pessoas que te conduzem. Você acha que elas te conduzem para o propósito de Deus para a tua vida? Ou não? Ou dos 3 que você anotou, ou dos 2? Mostra-me os teus amigos, e eu te mostrarei o seu futuro. É exatamente isso que Provérbios diz. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Amizades corretas, amados. Amizades segundo o modelo de Deus são as amizades que nos levam a cumprir o propósito de Deus. A Bíblia nos mostra vários exemplos de amizade, mas eu queria pegar um exemplo do Novo Testamento. Lá em Atos capítulo 9, no versículo 26, diz assim: quando chegou a Jerusalém, ele tentou reunir-se, está falando de Saulo, aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. Quero só te lembrar da história. Saulo era um dos maiores perseguidores de cristãos daquela época ali na região de Jerusalém. Saulo era um dos maiores perseguidores até que ele tem um encontro com Jesus Cristo. E aquele encontro muda a vida de Paulo. E Paulo passa de ser um dos maiores perseguidores a um dos mais ferrenhos defensores da fé cristã. Mas naquele começo, nesse momento de transição, as pessoas olhavam para Saulo, para Paulo, com um olhar desconfiado. Quando ele chegou a Jerusalém, ele tentou juntar, ele falou: eu quero ter amizade com vocês são discípulos de Cristo, eu também sou, cara, vamos estar junto aqui. E os caras torceram o nariz, falaram: o quê? Você, cara, amigo meu, sai fora. O cara entrou na igreja, eu estou imaginando ele entrando na igreja, os olhos do pessoal assim, tudo olhando. É aquele cara, o Saulo está aqui na igreja? Ele sentar no banco, o pessoal saiu, levantou do lado e sentou lá do outro lado. Eu estou fora desse cara. Isso também nos faz, gente, lembrar de que muitas vezes a gente cria rótulos nas pessoas que nos impedem de aproximar delas. Quantas vezes você talvez tenha usado a expressão: puxa vida, eu não vou com a cara daquela pessoa. E você nunca sentou com ela, você não conhece o coração dela, mas você fala assim: eu não vou com a cara dela. Tem alguém que você já não foi com a cara dela? E aí, a gente muitas vezes perde a oportunidade de construir amizades, de construir relacionamentos. A gente cria um estereótipo da pessoa, a gente cria uma caricatura da pessoa e a gente não se aproxima. Eu nunca me esqueço uma vez uma pessoa que chegou para mim, já teve mais de uma, mas uma que me veio à memória agora. E ela falou: pastor, eu não ia com a cara do senhor. Puxa vida, eu não achava o senhor. E aí as situações fizeram com que a gente se aproximasse mais, né? Tivesse mais próximos. E a partir dali ela falou: puxa vida, mudou minha ideia com relação ao senhor. Por isso a gente faz
A gente faz estereótipos das pessoas e a gente às vezes perde riquezas que Deus está querendo construir de relacionamentos com pessoas extremamente queridas. E olha o que diz esse texto, depois um pouquinho mais para frente, a partir do versículo, ou logo no versículo seguinte, versículo 27, diz: então Barnabé pegou Paulo, e Barnabé, o nome de Barnabé significa encorajador. Barnabé é um dos maiores exemplos do Novo Testamento de pessoa que conectava pessoas, que se relacionava, que era amigo, que estava próximo. Barnabé levou ele aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo tinha visto o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. E assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. Paulo encontrou um amigo que conectou ele. Amados, através da ação de Barnabé, Barnabé conectou um homem, criou uma amizade com alguém, que foi responsável de escrever mais da metade do Novo Testamento, de pregar o Evangelho. E se eu e você hoje estamos aqui, nós devemos muito à vida de Paulo, pelo que Paulo fez. Mas sabe por que Paulo fez? Porque ele teve um amigo que potencializou a vida dele. Amados, pior coisa da vida. Eu tive uma experiência, eu já contei aqui uma vez, talvez uma das experiências mais, como eu poderia dizer, uma das experiências piores que eu tive até hoje na vida, como pastor. Uma das sensações piores que eu tive no exercício do pastorado, foi um dia que eu fui convidado para celebrar um ofício fúnebre. Um rapaz da igreja, a mãe dele havia falecido, e ele pediu se eu podia ir lá celebrar o ofício fúnebre. Foi lá no crematório da Vila Alpina, eu lembro até hoje. E eu fui. Quando eu cheguei lá, não sei quantos já foram no crematório. Velório já é um negócio meio deprimente, mas o crematório parece que é um negócio meio estranho. É frio aquele lugar ali, é meio estranho. E quando nós chegamos lá, eu cheguei lá para trazer uma palavra naquele momento. Naquele local tinham eu e mais 2 pessoas. Tinha eu, o rapaz que me convidou e a esposa dele. Nós estávamos em 3 pessoas. No último momento de vida daquela pessoa que estava descendo o caixão ali. Ela, ao longo da vida, os únicos relacionamentos que ela nutriu, e talvez por ser sanguíneo, foi com o filho dela e com a nora dela. E eu estava ali, nunca tinha conhecido aquela senhora, e eu estava ali, eu não tinha relacionamento. Já pensou você passar pela vida, passar por uma vida toda, 50, 60, 70 anos, e na hora que você parte, você não conseguiu construir um amigo para ir ali e orar naquele último momento? Gente, essa foi uma das situações mais deprimentes que eu passei na vida como pastor. Eu falei, como que alguém pode passar pela vida sem construir relacionamentos? Talvez pior que isso, só algo que eu citei o ano passado, quando nós estávamos ministrando sobre a série de família, que eu falei sobre uma senhora que foi encontrada nos Estados Unidos numa casa, após 8 anos que ela havia morrido. Ela morreu e ficou 8 anos morta dentro da casa sem que ninguém notasse a falta dela. Uau! 8 anos! Você já pensou você morrer e ninguém perceber durante 8 anos que você morreu? E depois de 8 anos não é que alguém percebeu, não. É que invadiram a casa, porque ele parou de pagar IPTU, parou de pagar todas as coisas. Aí o juiz deu uma ordem de invasão, invadiram a casa. Quando chegaram lá, a mulher estava morta. Não é que alguém depois de 8 anos percebeu, ninguém percebeu.
E foram falar com os irmãos, ela tinha irmãos de sangue. Aí foram perguntar para os irmãos falaram assim: ai, a gente achou ela sempre foi meio isolada mesmo, né? Os vizinhos, perguntaram para os vizinhos: ah, sabe o que aconteceu? Sabe o que os vizinhos faziam? Casa dos Estados Unidos tem aquele negócio de grama na frente, né? E você precisa aparar a grama da tua casa, é responsabilidade tua. E os vizinhos viram que a grama começou a crescer e eles mandaram ela lá parar. Mas ninguém, a gente achou estranho mesmo que a gente não via mais ela. 8 anos. Tem um caso em Portugal, não me lembro agora, mas era ainda pior um pouco. Eram mais anos. Mas esse dos Estados Unidos era interessante, porque ela tinha família, inclusive. Ela tinha irmãos vivos. Gente, isso não faz parte do plano e do propósito de Deus. Eu estou imaginando Deus toda a tarde passando na casa de Adão. Adão, estou aqui, cara, vim aqui tomar um café com você. Esse é o perfil do nosso Deus. Esse é o perfil do nosso Deus. Deus mandando um WhatsApp para Adão, falando: Adão, boa tarde, eu vou passar aí, cara. Pede para Eva fazer aqueles cookies, né, para a gente lá que a gente vai comer. Esse é o padrão de relacionamento de Deus, que se perdeu no Éden. E amados, isso é algo muito sério e muito importante para a nossa vida. Para vocês principalmente que são jovens, que estão construindo e edificando uma vida. Eu quero te falar uma coisa: construa relacionamentos. Edifique relacionamentos que vão fazer você se aproximar do propósito de Deus. E eu quero falar agora sobre 3 tipos de amigos que todos nós precisamos ter. Se você estiver anotando, você anota aí. 3 tipos de amigos que todos nós precisamos ter. E eu vou usar a vida de um cara para ilustrar isso, a vida de Davi. Davi é relatado lá no Novo Testamento como um homem segundo o coração de Deus. Mas para Davi poder ser chamado como um homem segundo o coração de Deus, ou em outras palavras, um homem que alcançou, a Bíblia diz que ele cumpriu o propósito para a geração dele. Eu sempre digo, amados, que se tem uma coisa que eu quero ser lembrado é disso. Puxa vida, pastor Fernando passou por essa terra e cumpriu o propósito que Deus colocou na mão dele para a geração dele. Agora, quando você olha para a vida de Davi, Davi não recebe esse título na vida dele porque ele foi sempre um cara impecável ao longo da vida. Você conhece a história de Davi? Davi não foi um cara impecável. Davi não foi um cara que nunca pisou na bola. Davi nunca foi um cara que não cometeu erros, não cometeu pecados. Não é por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus porque ao longo da vida dele, ele teve pessoas, ele teve amigos que contribuíram para que ele pudesse ser uma pessoa que cumprisse o propósito para a geração dele. E eu quero falar sobre 3 amigos que Davi teve, e esses 3 amigos que Davi teve representam 3 tipos de amigos que todos nós precisamos ter na vida. O primeiro deles é Samuel. Samuel foi a primeira pessoa que acreditou em Davi. Eu não vou ler todos os textos bíblicos, mas se você conhece a Bíblia, você vai lembrar. Se você não conhece, te convido depois a você ir lá e dar uma lida na tua Bíblia, a partir de 1 Samuel capítulo 16. Mas Saul, que era o rei de Israel, havia desobedecido a Deus, e Deus falou: eu vou levantar um outro rei. E ele fala para Samuel: Samuel, vai na casa de Jessé, e lá na casa de Jessé você vai ungir aquele que será o próximo rei de Israel. E Samuel chega lá na casa de Jessé. Você conhece a história, e fala para Jessé: Jessé, quem são os teus filhos aí? Deus me mandou aqui para eu ungir aquele que vai ser o rei de Israel. E aí
Jessé pensa, bem, eu tenho meu filho maiorzão, fortão, deve ser ele, bombadão, estava lá na academia, tal, direto, trouxe o cara, né? Falou assim, é esse. O cara chega lá, aí Deus soprou no ouvido de Samuel, falou, não é esse aí não. Aí o cara falou, não é esse não. Você tem outro filho? Tem. Aí mandou vir o outro, e o outro, e o outro, e nenhum deles. Aí quando acabou os filhos tudo ali de Jessé, falou, cara, mas não tem mais nenhum? Esses são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu, eu tenho um cara lá, o franzino, o caçula, ele está cuidando das ovelhas, ele deve estar até fedendo, né? Porque cuidava de ovelhas. Traga-o aqui e nós sentaremos para comer enquanto ele não chega. Jessé mandou chamá-lo e veio, e ele era ruivo, tinha belos olhos e boa aparência. E então o Senhor disse a Samuel, é esse, levanta-o e unja-o. E Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se sobre Davi. E se você continuar lendo a história, você vai ver que Samuel foi o cara que acreditou em Davi. Foi o cara que teve junto com Davi em todos os momentos. Ele era o conselheiro de Davi, ele era o cara que fortalecia Davi. Samuel, amados, é a representação de um tipo de amigo que nós todos precisamos ter. Todos nós precisamos ter um amigo que nos faça e nos torne uma pessoa melhor. Todos nós precisamos ter um amigo que nos torne uma pessoa melhor. E quando eu falo disso, amigos, amados, às vezes a gente tem um preconceito, e eu acho até meio natural. A gente, quando tem 20 e poucos anos, a gente quer ter amigos da nossa faixa etária. Mas a Bíblia não fala exatamente sobre isso. Samuel era bem mais velho que Davi. Talvez você precise desenvolver relacionamentos e amizades, não só com gente igual a você, mas gente talvez mais madura, mais experiente, que possa te fazer um homem melhor, uma mulher melhor. Esse era o tipo de relacionamento que Samuel tinha com Davi. Samuel era um amigo que fazia Davi uma pessoa melhor. A gente não precisa de amigos que nos fazem regredir, que nos fazem andar para trás. Com essas pessoas, você pode desenvolver e deve desenvolver um outro tipo de relacionamento. Um relacionamento aonde você vai abençoar, você vai influenciar a vida dela. Mas não uma relação de amizade. Amigos são aqueles na caminhada que nos fazem pessoas melhores. Amém? Você anotou aí? Não era alguém da família, não era alguém próximo de Davi, mas foi alguém com quem Davi construiu relacionamentos. Eu tenho pessoas, amigos mais velhos, com quem eu me aconselho, que me aconselham, que me dirigem, que me fazem um pouco melhor a cada dia. Mas Davi tinha um segundo tipo de amigo, e eu quero que você anote aí. Todos nós precisamos de um amigo que nos ajude a encontrar a força espiritual. Todos nós precisamos ter um amigo que é aquele amigo de pegada, aquele amigo que quando você está com ele, o teu espírito fica cheio, você sai ali falando assim, uau! Você sai mais apaixonado por Jesus, você sai mais cheio do Espírito Santo. Davi tinha um amigo assim, chamava-se Jonatas. Grande amigo. Uma das histórias mais lindas de amizade da Bíblia, você vê, Jonatas deu a vida dele por Davi. Jonatas desenvolveu uma relação tão próxima com Davi, que eu às vezes até fico triste de ver o movimento LGBT usando essa história bíblica como um exemplo de relacionamento homossexual. Não tem nada a ver. É uma história de profunda amizade. Olha o que diz em 1 Samuel capítulo 23, a partir do versículo 15. E eu vou ler
Aqui, pode projetar aí na NVI, mas eu vou ler na NVT. Diz assim: quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, ele soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, olha que coisa, gente. O cara que era amigo dele, era filho do principal adversário dele. Diz: Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Uau, que demais! Você tem um amigo que te faz encontrar forças em Deus? Você tem um amigo que quando você está num momento difícil, ele ministra sobre a tua vida e o Espírito Santo de Deus te levanta e você encontra forças em Deus? Todos nós precisamos de um amigo assim. Todos nós precisamos de um amigo que nos faça uma pessoa melhor. Todos nós precisamos de um Jonatas que nos faz encontrar forças em Deus. Mas tem um terceiro tipo de amigo que todos nós precisamos ter. Eu e você. E esse amigo é tão importante quanto os outros dois. Todos nós precisamos ter um amigo que diz a verdade para a gente. Todos nós precisamos de um Natan, como Davi teve um Natan na vida dele. Todos nós precisamos ter um Natan na nossa vida. Alguém que olhe para você e fale assim: o que você está fazendo está errado. O que você fez é errado. O caminho que você está caminhando é um caminho errado. Se você só tem amigos que falam aquilo que te agrada, quero te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, essas pessoas não são teus amigos. Porque amigo mesmo, ele fala: cara, você está errando. Se você conhece a história de Davi, Davi cai em adultério, e ele faz cara de paisagem, né? Ele manda matar o marido da mulher com quem ele adulterou, e ele fica tranquilo. E eu imagino Davi como rei, ele devia ter um monte de gente ao redor dele que bajulava ele. Fala: oh rei, como você é demais, né, tal. Puxa vida, você deu aquela pisada de bola, mas por quem não pisa na bola, né, tal. Mas aí, Davi encontrou um amigo chamado Natan. E o Natan falou: Davi, eu quero falar com você, eu vou aí na tua casa. E ele chegou. E se você conhece a história, né, Natan chega para ele e fala assim: olha, cara, imagina um cara que tivesse um monte de ovelhinha, tal, maravilhosa, tal, tinha todas as ovelhas do mundo que quisesse, e de repente ele resolve pegar uma ovelha do outro aprisco, de outra pessoa. O que um cara desse merece? Davi responde: um cara desse merece morrer. Aí Natan falou: então, cara, você é esse cara. Você é esse cara. Você é um cara que tinha tudo na vida e você decidiu pegar aquilo que não era teu. Deus me mandou aqui, cara, para te falar que a tua postura está errada. Amigos, gente, são pessoas que nos falam a verdade, que trazem realidade para a nossa vida e nos tiram do mundo da fantasia. Eu quero te perguntar nessa manhã: quem é o amigo que você tem que te confronta, que fala a verdade para você? Você tem algum? Você tem amigos que fazem isso? Ah não, o último que fez isso comigo eu mandei correr. Olha o que diz, gente, Provérbios 27, e era esse texto que eu peguei na NVT. Texto Provérbios 27, versículos 5 a 6. Diz assim, na tradução da NVT: a repreensão franca é melhor que o amor escondido. Volta no 5 aí. Na NVI está: é melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Na NVT está: a repreensão franca é melhor do que o amor escondido. E o versículo 6 diz, na NVT diz assim: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores do que os beijos de um inimigo. Uau! As feridas feitas por um amigo sincero são melhores do que os beijos de um inimigo.
Às vezes a gente está querendo muito beijo dos nossos amigos. E o que a gente precisa é de amigos que aponte o dedo para a gente. Fala assim, cara, eu amo você. E o que eu quero te falar em amor. Você não está fazendo as coisas corretas. Amigos que nos amam. E porque nos amam, não querem ver-nos destruídos. Não querem nos ver pegando um caminho que vai para a destruição. Eu vou terminar por aqui. Eu queria que você refletisse nisso um pouco. Eu queria que você refletisse em que tipos de relacionamentos você está construindo na tua vida. Em primeiro lugar, se você tem desenvolvido amizades que te tornam uma pessoa melhor. Se você tem construído amizades que te fortalecem em Deus quando você precisa. Se você tem construído amizades que te mostram os teus erros e que te corrigem quando necessário. Se você tem construído realmente relacionamentos, amados. É muito legal quando a gente vê Jesus, ele veio. A gente falou muito nos céus abertos sobre o véu se rasgando e a gente tendo acesso novamente ao Pai. Deus tem querido restaurar o valor e a importância da amizade. Eu esqueci de passar. Daquela imagem que eu esqueci, ficou lá para trás, mas eu quero voltar porque é interessante. Uma reportagem que eu peguei de uma revista Veja. Olha que diz, o poder das amizades na vida de uma pessoa. Isso aqui não é texto bíblico, isso é uma reportagem da Veja. Seus amigos podem te trazer saúde, riqueza e felicidade. Porque eles são ainda mais importantes do que você imagina. Não, espera, pode trazer riqueza ou tirar tudo isso de você. Amigos, amizades podem te trazer saúde, riqueza e felicidade. Ou tirar tudo isso de você. Veja porque eles são ainda mais importantes do que você imagina. E aí, o restante dessa reportagem é uma pesquisa que a Harvard, nos Estados Unidos, começou a fazer há mais de 70 anos. Ela vem desenvolvendo essa pesquisa e falando sobre como as amizades influenciam a vida do outro. Interessante. Eles fizeram a pesquisa, por exemplo, se você é amigo de alguém que fuma, você tem 60% mais chances de ser um fumante. Se você tem amizade com alguém que tem determinado tipo de comportamento, você tem estatisticamente mais de 50% de chance de desenvolver aquilo na sua vida. Pesquisa científica eu estou falando. Mas o que Deus fez, o propósito de Deus, é criar amizades que nos conduzam para o propósito. É criar amizades que nos fortaleçam quando a gente precisa. É criar amizades que nos moldam e que nos apontam o caminho errado que a gente está tomando para que a gente tome o caminho certo. E eu vou terminar com um texto de João capítulo 15, a partir do versículo 12. Um texto lindo do Novo Testamento. Jesus diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Jesus dá o tom. Ninguém tem maior amor do que este, que dá a sua vida pelos seus amigos. A gente vê, Jesus era a personificação desses três tipos de amigo que eu disse. Jesus era aquele que acreditava nas pessoas. Quando ninguém mais acreditava, Jesus era aquele que investia e acreditava. Jesus era aquele que fortalecia os seus amigos quando eles estavam com medo, quando eles estavam desesperados. Jesus era aquele que apontava e corrigia quando alguém estava errado. Jesus é a personificação
do que é um verdadeiro amigo. E ele continua dizendo assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos. E aí ele coloca uma condição: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu ordeno. Tem muita gente querendo ser amigo de Deus, mas não quer fazer aquilo que Deus pede para ele fazer. Muitos querem ser amigos de Deus, mas querem viver do seu jeito, da sua forma, e de preferência que Deus não lhe importune. E a gente está num tempo onde fala assim: não, mas Deus é amor, Deus é a graça. Realmente Deus é amor e Deus é graça. Mas olha o que o texto diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo vocês mais de servos. Olha que coisa linda, gente. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Numa época, essa expressão talvez, amados, não faça muito sentido para nós hoje, porque aqui ninguém é chamado de servo. Mas naquela época, ou você era patrão ou você era escravo. E a maioria das pessoas eram escravos, eram servos. E você sabe como que é a relação de um patrão com seu escravo? É de total subserviência, de total desprezo. Você é meramente um servo. E o que Jesus está falando? Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo mais vocês de servos, porque o servo, ele não sabe o que o seu Senhor faz. Um servo não desenvolve um relacionamento com o seu Senhor. O servo, ele só tem que servir. Ele não tem que ter um relacionamento, ele não tem que chegar junto do seu Senhor. E ele diz: em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Porque tudo que eu ouço do meu Pai, que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido para vocês. Amigo não é aquele que guarda as pérolas só para ele, sabe? Aquele amigo que ele quer reter tudo para ele. Jesus está falando: amigo é aquele que compartilha o coração e as preciosidades com seus amigos. Jesus fala: tudo aquilo que eu recebi do Pai, eu compartilhei com vocês. Vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. Gente, você não tem noção do que isso significa. Não existe nenhuma religião no mundo que tenha um Deus que chame os seus de amigos. Eu gosto de uma música antiga que dizia: conheci um grande amigo e ele é filho de Deus Pai. Seu nome é Jesus Cristo e nele eu posso confiar. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do Pai eu tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Jesus escolheu os amigos dele. Jesus escolheu com quem ele ia ter amizade. Amizade é algo que a gente desenvolve, amados, de uma forma intencional. Tem gente que às vezes tem um temperamento mais contido, fala: mas eu não tenho, fulano de tal tem tanto amigo, eu não tenho. Constrói pontes e chegue até esses amigos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Qual deve ser o principal reflexo de uma relação de amizade? Que a nossa vida possa produzir frutos. Que a vida do nosso amigo também possa produzir frutos. Uma relação de amizade, mas não é só para ir para a praia junto, não é só para comer junto, é para a gente crescer junto, para a gente dar mais frutos, e frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhe conceda tudo aquilo que vocês pedirem em seu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Vamos ficar em pé. Vou construir minha vida em ti. Tu és
últimos dias, nós estivemos construindo realmente esse nosso relacionamento com Deus, né? Um relacionamento vertical. Mas há momentos em que o Senhor nos convida para desenvolvermos e olharmos para os nossos relacionamentos horizontais, olhar para o lado, né? Tem coisas que nós espiritualizamos e que nós às vezes falhamos porque nós vamos nos isolando, até mesmo na nossa forma de adoração. Nos últimos anos, como nós já temos dito, nós diminuímos demais as canções que refletem a comunhão dos santos, que refletem o partilhar das nossas vidas. Dentro do nosso coração nós fomos nos isolando. Dentro da igreja nós nos isolamos e estabelecemos barreiras. É claro que nós temos também as nossas feridas, as nossas decepções. Eu queria convidar você para nós nos abrirmos, para sermos curados nessa manhã. Uma das coisas que eu quero que você leve para a sua vida, todas as vezes que você quiser ser curado, abra o teu coração. Abra de uma forma, abra suas mãos. O teu corpo, ele fala como você está. Ele fala quem você é e como você está. Eu queria convidar você a abrir as mãos. Você precisa de cura ainda. Não adianta fugir. Eu quero que você ore agora. Ore. Eu quero que você ore por você agora, buscando essa cura. Nós não temos músicas que mensurem o que Deus quer fazer na sua vida agora. Sabia? Deus quer te curar. Deus quer curar a igreja. Nós sabemos que é uma palavra que muitos precisam ouvir. Abra o teu coração. Você está muito sozinho. Você está muito só. E o Espírito do Senhor veio dizer para você: eu estou com você, mas você tem pessoas. Eu quero que uma revelação seja liberada agora do próprio céu. Por que você se isolou tanto? Por quê? Conte para o Senhor, feche os seus olhos para você não se distrair. Mesmo que você esteja com pessoas, o teu coração não se abre mais. As feridas levantaram orgulho, indiferença. O sentimento de rejeição, talvez lá do passado, da sua infância, voltou. E de novo ele passeia aí dentro do seu coração, te colocando só. A palavra de Deus diz que nós vamos ser conhecidos pelo amor e pela unidade. Não são poucas as feridas. Não são poucas as decepções que nós também causamos nas pessoas. Não apenas que causaram em nós, nós também ferimos.
ferimos com a indiferença, ferimos às vezes com um silêncio, não apenas com as nossas palavras. Mas o Espírito do Senhor, nesta manhã, quer liberar você esperança de novo sobre relacionamentos. Relacionamentos. Somos relacionais. Viemos de um Deus relacional. Pede para o Espírito ir aquecendo o teu coração de novo. De novo, de novo. Aquece-me, Senhor. Aquece o meu coração. Aquece o meu coração. Libera no meu coração fé novamente. Esperança de que é possível relacionamentos saudáveis, verdadeiros, puros, genuínos. Vem, Espírito Santo, e cura a igreja da solidão da alma. Nós te amamos, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor nos deu pessoas. O Senhor disse que o Senhor colocaria o solitário em família. Tamanho é o valor do corpo de Cristo. Traz de volta, Senhor, a cura agora, cura o nosso coração. Todas as decepções. Nós nos abrimos, Senhor. Nós nos abrimos, Senhor, talvez para olhar de novo aquela pessoa que nos feriu de uma outra forma, olhar essa pessoa com as suas limitações, olhar essa pessoa com as suas virtudes. Libera, libera. E eu quero que você repreenda da sua vida agora o espírito de inimizade. Diga: eu não vou me compactuar com o espírito de inimizade que estava presente no Éden antes da restauração, vinda através de Cristo Jesus. Eu não vou compactuar com a competição, com a inimizade, com a indiferença. Eu não vou compactuar com a ideia que Satanás vem soprando dia a dia dentro da casa do Senhor, de que nós estamos sozinhos. Eu não vou compactuar com a divisão entre os ministérios, entre as igrejas. Eu não vou compactuar com a competição. Eu não vou compactuar com os púlpitos, com as projeções que trazem divisão. Eu quero, Senhor, o fluir da tua amizade. Eu quero, Senhor, o afeto de compaixão sendo liberado, para que eu possa ter em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é a humildade, a mansidão. Alivia as nossas cargas de solidão, de indiferença. Sim, Senhor. Deixa o Espírito também liberar aí na sua mente. Será que você pode pedir perdão, ou precisa pedir perdão para algum amigo, alguém que ficou para trás, você deixou para trás? Será que você não precisa ir lá ver como eles estão? Como eles estão? Como é que eles estão? Tá tudo bem? Como é que tá? Tá tudo bem? Quem sabe o Espírito está te convidando nesta hora a falar: vamos lá, tá tudo bem?
aconteceu com o teu coração? Pergunta para algumas pessoas que talvez o Espírito vai te lembrar agora. Corrija pessoas, os seus amigos em amor. Quantos aqui tem algum amigo que você sabe que você precisa corrigir em amor? Levante a sua mão. Agora peça ao Espírito Santo de Deus capacitação para ser esse amor de Deus na vida dessa pessoa, para ser esse amigo de Deus na vida dessa pessoa. Costura agora essa rede. Costura agora essa rede. Vamos. Abre mais teu coração, João. Abre mais teu coração. Abre mais teu coração. Abre mais seu coração. Abre mais seu coração. Um pouco mais. Tem um pouco mais de abertura do teu coração. Eu sei, e isso é da parte do Senhor. O Espírito de Deus trouxe esse tema. E entenda, isso não saiu de nenhum lugar, não saiu de nenhuma revista, saiu do próprio coração de Deus para a igreja nesta manhã. Ouça o que o Espírito está dizendo para você. Ouça, igreja do Senhor. Ouça a cura. As pessoas não podem se sentir sozinhas no meio do povo de Deus, no meio do corpo de Cristo. Jesus. Aquece agora, Espírito Santo, aquece o nosso coração. A frieza, coloca a mão no teu coração. Vamos lá, coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Pede amor, pede empatia, pede olho no olho. Pede de volta sentimento, ou afeição, compaixão, não apenas pelo pobre, não apenas pela criança abusada, mas pelo teu querido amigo. Pede. Deixa o Espírito te lembrar de amigos que se foram lá de trás. Estão precisando saber que você se importa com eles. Isso. Pede, Senhor, me humaniza. Me humaniza de novo. Eu quero ser humano. Tudo que é robótico, me faz humana de novo. Jesus se fez humano. Ele se fez humano para estar conosco. Humanidade. Dentro da nossa humanidade, nós temos a empatia, a capacidade de sentir a dor, a capacidade de interceder, de olhar nos olhos, de dizer: nós vamos juntos, nós vamos viver juntos. Oh, Jesus. Ouça o que o Espírito diz. Ouça o que o Espírito diz nesta manhã. Ouça o que o Espírito diz. Você lado a lado do seu amigo vão potencializar o reino de Deus. Vocês vão potencializar a vida de Cristo expressa através desta amizade. E nós vamos sim cantar essa canção, entendendo que nós pertencemos a um Deus relacional, a um Deus que consegue em três serem um.
nós vamos pedir de volta, enquanto cantamos essa canção, a capacitação para nos relacionar. Quantos querem viver isso? Levante as suas mãos ao Senhor e diga: Senhor, eu quero aprender a me relacionar. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Vamos lá, teus pensamentos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Sim, Espírito, capacita-nos. És a minha realidade. Está mais perto que a canção. Estás mais perto que as canções em meus lábios. Traz de volta essa capacidade, Espírito Santo. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Cura, teus cura pensamentos. Cura a tua igreja, cura a tua igreja. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Nós liberamos todos os que nos feriram hoje. Nós liberamos todos os que nos feriram. Todos os amigos que nos feriram, nós liberamos hoje. Nós liberamos hoje. Nós liberamos hoje toda decepção, toda solidão. Nós liberamos hoje. 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 Ministérios, pastores, líderes que nos feriram, nós liberamos, nós liberamos, nós liberamos, nós liberamos, nós liberamos. Eu pertenço. Oh sim, nós pertencemos a Abba. Eu pertenço. Nós liberamos a cura na igreja, a esperança nos relacionamentos do corpo de Cristo, o respeito às diferenças. Essa minha realidade. Essa minha realidade. Da nossa voz, Abba, Abba. Isso, enquanto nós continuamos cantando, eu quero que você faça um movimento de sair do seu lugar e olhar para algumas pessoas, não somente abraçá-las. Eu queria que nós fizéssemos um movimento de olhar uns para os outros. Pode sair do teu lugar, olha nos olhos, nós vamos continuar cantando. Isso mesmo, é assim mesmo. Olha nos olhos dela. E não fala nada, não é para falar nada, não fala nada. É para cantar, não fala, não precisa falar. Isso. Isso. Deixa o Espírito só costurar o teu coração. Pode olhar nos olhos de alguém.
Pode olhar nos olhos de alguém. Deixa o Espírito trabalhar. Deixa. Deixa o Espírito costurar o coração ferido. Mesmo que você seja tímido, sai do teu lugar. Olha para alguém que precisa do teu olhar. Não fala nada, sai, todo mundo sai. Se movimenta, é uma palavra profética que eu estou liberando para você ser curado. Então vai, querido, vai. Vai. Pode ir, vai. Sai deste lugar de solidão. Vamos, sai. Movimenta um pouquinho. Só um pouquinho, movimenta. Ali, ó. Movimenta. Sai da solidão agora. Sai do teu lugar, como se você tivesse saído do lugar de solidão. Vamos, movimenta. Nós estamos num momento profético, onde nós estamos saindo da nossa solidão, nos identificando com Jesus. Levante as suas mãos aos céus, ainda em silêncio. Deixa o Espírito fazer, deixa o Espírito, sem medo, tá? Deixa. Isso, vai continuar recebendo capacitação. Transborda em teu amor. Transborda em teu amor. Transborda em teu amor. Transborda em teu amor. Sou livre. Transborda em teu amor. Transborda em teu amor. Sou livre. Transborda em teu amor. Transborda em teu amor. Sou livre. Transborda em teu amor. Transborda em teu amor. Sou livre. Transborda em teu amor. Transborda em teu amor. Sou livre. Transborda em teu amor. Transborda em teu amor. Sou livre. Transborda em teu amor. Transborda em teu amor. Sou livre. Transborda em teu amor. Transborda em teu amor. Sou livre. Que tempo especial. Os céus se abrem para a gente se relacionar com Ele.
mas o relacionamento com o Pai nos faz nos relacionarmos com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu queria que você saísse daqui nessa manhã com um desafio. Eu queria te passar um desafio, porque sempre é importante a gente, quando ouve uma palavra, sair com algo para nós fazermos com aquilo que nós ouvimos. Talvez tenham pessoas aqui que precisam pedir perdão para amigos que você feriu. Talvez tenham pessoas aqui que precisam perdoar amigos que feriram você. Mas eu queria te dar uma tarefa de você sair daqui e pensar, não necessariamente agora, mas nessa semana, que você saísse daqui e você fizesse uma lista de 5 amigos, de pelo menos 5 amigos. 5 amigos que te fazem você ser melhor naquilo que Deus, a cumprir o chamado e o propósito de Deus na tua vida. Pessoas que te fazem melhor, pessoas que apontam os teus erros. Pessoas que são tão amigos teus que te corrigem quando você precisa ser corrigido. E amigos que te dão esperança e te fortalecem no espírito quando você está precisando. Todos nós precisamos ter pelo menos 5 amigos como esses nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém e amém.